Olá, querida aluna. Que bom que você está aqui para mais uma aula do nosso curso, a Bíblia e a Língua Portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito da aplicação prática do texto do capítulo 27 de Gênesis. Mas antes de nós lermos o nosso capítulo de hoje, nós vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Porque o Senhor é belo, é lindo, Senhor. Tua presença é maravilhosa, Deus. Tudo que o Senhor faz por nós é bom, é perfeito, é agradável. Toda a tua vontade para conosco é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Sabemos que nosso coração é muitas vezes enganoso, Senhor. Muitas vezes nossos planos não vão na mesma direção dos teus planos. Muitas vezes nossos atos não são de acordo com aquilo que o Senhor deseja que façamos, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor abra o nosso coração para que a tua palavra traga para nós vida, transformação, Senhor. Mudança de pensamento, mudança de atitudes, Senhor. Eu te peço isso para a minha vida, meu Deus, e te peço isso para a vida de cada um que agora está participando desta aula. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha em nós, transforma-nos, conscientiza-nos do nosso pecado, mostra-nos, Senhor, aquilo que fazemos ou que desejamos fazer, que não está de acordo com a Tua palavra e transforma a nossa forma de viver, Senhor. Eu te peço pela minha vida, pela vida de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, no capítulo 27, nós já lemos algumas vezes, estudamos na nossa aula de interpretação, na nossa aula de gramática, e hoje nós vamos ler mais uma vez, só que na tradução NVI, que é a Bíblia na nova versão, na versão internacional. E aí tem uma certa diferença no estilo, né? Eu gosto de fazer isso propositalmente para que você, se de repente você não tem essa oportunidade de ler a Bíblia, né, nessa linguagem, nessa tradução, você terá aqui a oportunidade. Agora, lembrando, né, que aqueles que podem, né, que têm esse tempo e que têm esse desejo, mesmo que você não tenha uma Bíblia em casa, em outras traduções, você pode acessar na internet. Tá? Então, não esqueça disso. Se você tem curiosidade em saber como aquele capítulo foi escrito em outra tradução, para comparar, e muitas vezes isso ajuda na nossa leitura, na nossa compreensão do texto, lembre-se disso, que você pode acessar pela internet, né, essas traduções de outras traduções, né, assim como a NVI e outras traduções que existem, ok? Então vamos aí para a leitura do nosso texto. Você já está aí com a sua Bíblia, já está aí com o seu caderno, com tudo que você precisa para fazer as anotações. E já de início eu quero deixar aqui bem claro que nós vamos falar de 4 personagens especificamente, que é Isaac, que é Jacó, Esaú e Rebeca. Em relação a Isaac e a Rebeca, eu quero destacar a atitude deles em relação um ao outro, né? A atitude de Rebeca em relação a seu marido e destacar a atitude que eles tiveram durante a vida em relação a Jacó e Esaú. E em relação a Jacó e Esaú, eu quero destacar as atitudes que um teve para com o outro e em relação aos 4 personagens, destacar o comportamento deles, né, em relação a Deus. Então vamos lá à leitura do capítulo. Tendo Isaac envelhecido seus olhos,
Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma. E o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Então, vou dar uma paradinha aqui para comentar a respeito de Rebeca e trazer esta lição para a nossa vida, né? Rebeca e Isaac eram marido e mulher, né? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam uma só carne. E esse uma só carne refere-se a tudo, né? Em relação à vida material, em relação à vida espiritual, à vida emocional, tudo é compartilhado um com o outro, né? Então, na verdade, entre o marido e a mulher deve haver uma certa cumplicidade, sinceridade, verdade. Não deve haver mentiras, coisas encobertas, truques, né? Trapaças. E aí, nesse momento, nós podemos perceber claramente que Rebeca faz um plano com o seu filho para enganar o seu esposo. Então, o que eu quero focar aqui nesse momento é que Rebeca não estava sendo leal para com o seu marido. Rebeca não estava dando um bom exemplo para o seu filho como esposa. E por outro lado, como Rebeca estava ouvindo escondido, né, Isaac falando com o seu filho, Esaú, isso significa que Isaac não participou isso à sua esposa, né? Não chamou, vem cá, minha esposa, vamos dar a bênção aqui para o nosso filho. É claro que a gente sabe que o contexto histórico, né, daquela época nos mostra que a sociedade era patriarcal, né? Mas o que eu quero trazer aqui para a gente, no dia de hoje, é que ao perceber, né, essas atitudes dos personagens bíblicos, nós podemos pensar a respeito da nossa vida. Porque na Bíblia nós sabemos que as histórias contadas, elas são verdadeiras, elas realmente aconteceram. Mas tanto nas histórias narrativas, tanto nas narrativas verdadeiras como nas ficcionais, aquelas que não são verdadeiras, a experiência dos personagens, elas ficam gravadas na nossa mente. E isso nos proporciona viver aquelas experiências e poder
através da imaginação, trabalhar isso nas nossas próprias vidas. Se isso acontece em relação a um livro de ficção narrativa ou de qualquer outro livro narrativo, também isso ocorre quando lemos a palavra de Deus. E mais ainda, mais profundamente ainda, quando sabemos que a palavra de Deus ela tem o objetivo de revelar quem Deus é. Não significa que cada personagem da Bíblia ou da história, né, de Gênesis, traga para a gente um exemplo bom, um exemplo bom a ser seguido. Muitas vezes o exemplo vai ser ruim. E através desse exemplo ruim que foi verdadeiro, que realmente aconteceu, nós podemos também refletir a respeito da nossa vida. Por exemplo, refletir a respeito do nosso casamento, para aqueles que são casados ou para aqueles que ainda vão casar, para aqueles que de repente já foram casados e são viúvos e que pretendem um dia casar novamente, ou para aqueles que nem pretendem casar mais, mas já foram casados e às vezes carregam alguma coisa no coração. É sempre bom a gente parar e refletir e pensar, né, a respeito da nossa vida, a respeito do nosso casamento, a respeito das nossas relações. Será que em nossas relações matrimoniais nós temos tido essa mesma atitude de Rebeca, que tramou e enganou o próprio marido, fez um planinho junto com seu filho para enganar o próprio marido, sabendo da debilidade que ele estava vivendo, né? Estava cego porque já estava velho, idoso. E será que, assim como Isaac, nós, homens e mulheres, também não temos participado, nosso marido, nossa esposa, em relação aos nossos planos, em relação às nossas vontades, aos nossos desejos, o que nós estamos programando, né? Porque na história que a gente lê, não tem tantos detalhes, né? Mas com os poucos detalhes que tem, mostra-nos o quê? Cada um fazendo alguma coisa meio escondido, meio só para si, né? Individualmente. Eu não estou dizendo que um casal, que um marido, uma esposa, não possa fazer as suas coisas, não é isso que eu estou dizendo, mas aqui eram situações muito importantes, né? Levando também em consideração que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, como a palavra de Deus diz. Talvez Isaac nem quisesse falar muito com Rebeca, que ia dar a bênção para Esaú. Talvez Isaac já soubesse que Esaú tinha vendido a primogenitura por um prato de comida para Jacó e achasse isso um absurdo, Jacó ter feito isso, e ele pensasse: eu vou dar logo essa bênção a Esaú antes que eu morra, isso deu um grande problema. Mas não comunicou nada para a esposa, porque a Bíblia diz que ela escuta, como se ela estivesse escondida, escutando uma conversa de Isaac com Esaú. Ou seja, não era nada feito assim às claras, todo mundo junto, né? Isso é muito importante. Aqui a gente vê uma família dividida, né? Um pai que prefere mais um filho, uma mãe que prefere o outro, uma mãe que vai tramar alguma coisa com um filho contra o próprio marido, e um pai que vai dar a bênção a um filho que, na verdade, já tinha aberto mão daquela bênção. E assim, não tem como a gente dizer que Isaac com certeza sabia, mas é bem possível que ele soubesse, né? Porque isso já tinha acontecido anos antes. Mas precisamos lembrar que Esaú era o preferido de Isaac. E, pela lei, foi o que nasceu primeiro, era quem tinha o direito dessa
primogenitura, porém o mesmo já havia vendido esse direito a seu irmão por um simples prato de comida. Então, como eu disse, eu ia focar em Isaac e Rebeca. Então, de primeira mão aí nós temos um casamento que marido e mulher não estão andando em comum acordo, né? Um prefere um filho, outro prefere outro. Um vai dar a bênção para um filho, sem mesmo comentar sobre isso com a esposa, meio que ali, meio na calada. E a outra vai tramar um engano, né? Vai tramar uma situação contra o próprio esposo, contra o próprio marido, que estava ali já debilitado. Ela deveria ser a pessoa em quem ele deveria mais confiar, porque ele estava cego, né? Então nós temos aí uma situação bem complicada dentro de um casamento. Lembrando que Isaac, quando viu Rebeca, amou Rebeca. Então isso significa que qualquer casamento, seja aquele que tenha começado com o maior amor do mundo, não com tanto amor assim, né? Com tanta paixão e deslumbre, ao longo do caminho, qualquer casamento pode vir a passar por esse tipo de situação, de cada um estar caminhando para o seu próprio caminho, com o seu próprio objetivo, separados por ideias diferentes, por objetivos diferentes. E é claro, não significa que tudo que uma mulher vai fazer, uma esposa vai fazer, tenha que ser igual ao marido. Mas o ideal é que um torça pelo outro, que um abençoe o outro, que um esteja indo na mesma direção que o outro. E quando isso não acontece, com certeza, isso vai transbordar e vai respingar nos filhos. E aí nós podemos perceber que, agora vamos falar das atitudes deles em relação aos filhos. Nós podemos perceber que eles não tinham comum acordo em relação à dedicação e ao sentimento que tinham pelos filhos, né? A Bíblia é clara ao dizer que Isaac preferia Esaú, porque ele caçava, porque ele era um homem do campo, porque ele era um homem que trazia uma caça e o pai saboreava aquele guisado. Não tem problema nenhum, né, a gente ter uma afinidade maior com algumas características de um filho ou de outro, porque cada filho tem um jeito diferente. Agora, deixar isso, externar isso através de palavras ou de olhares ou de ações, né? Externar essa preferência em relação aos filhos é, com certeza, muito ruim, porque isso acaba causando um atrito entre os próprios filhos. Tanto que Jacó, ao Esaú pedir-lhe um prato de comida, ele oferece o prato de comida somente se ele lhe vendesse o direito de primogenitura. Daí nós podemos perceber que não havia entre os filhos amor, companheirismo, cumplicidade. E é bem provável que isso tenha sido gerado por causa dos próprios pais. Porque a Bíblia faz questão de dizer que Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, porque era um homem que cuidava das coisas de casa, ali do rebanho, da comida, da tenda, né? Estava sempre junto com sua mãe. Então, você ter afinidades com um filho mais do que o outro não pode fazer com que eu ou você deixemos claro para os nossos filhos que temos preferências, porque um é mais
obediente, o outro é menos obediente, porque um é mais inteligente do que o outro, porque um cozinha melhor e eu gosto muito da comida daquele filho, daquela filha, porque o outro é desorganizado, então eu não gosto dele porque ele nunca faz nada que eu peço. Claro que tratamentos em relação a merecimentos, em relação a, a, a coisas, a maneiras, né, de disciplinar, muitas vezes isso vai ser diferente. Mas a demonstração do nosso amor como pais e como mães não pode deixar claro para os nossos filhos que preferimos um do que o outro. Porque, com certeza, certamente, isso vai gerar entre esses filhos um determinado conflito. É quase que 100% disso acontecer, como nós podemos ver aí na história. Em todo o tempo que a história se passa, esses meninos vão agir um contra o outro. Então é muito importante que nós venhamos a parar e pensar a respeito disso. Talvez isso tenha acontecido com você como filho, talvez você já tenha feito isso como pai ou como mãe. E é certo que isso vai trazer consequências. Talvez as consequências não venham logo nesse momento presente, mas ao longo do caminho as consequências virão. Então, se isso tem acontecido na sua casa, peça a Deus para transformar o seu coração, lavar o seu coração em relação aos seus filhos, em relação às suas filhas, para que Deus traga ao seu coração um amor que seja capaz de amar a cada um e aceitar a cada um amavelmente, emocionalmente, espiritualmente, abraçando cada filho, independente das suas características físicas, emocionais, habilidades. Peça a Deus isso. E se você tem feito isso, peça perdão a Deus e peça perdão ao seu filho. Traga ele para perto de você. Reate esse vínculo. Pare de comparar um filho com o outro. Tá vendo seu irmão? Arruma sempre tudo. Você não faz nada. Isso só reforça cada vez mais as atitudes negativas desse filho. Os pais precisam, né, juntos conversar a respeito dos filhos e como será dado o castigo, a disciplina, né, em relação às atitudes negativas dos filhos, mas sempre corrigindo, disciplinando, lembrando sempre que aquele filho, que aquela filha, em primeiro lugar, é um filho de Deus e é uma filha de Deus. Cada pai decide, né, se vai botar de castigo, se vai tirar isso, se vai tirar aquilo, se vai ter algum momento que vai precisar dar ali uma chinelada, né, uma varinha, uma varadinha, né? Isso aí é cada pai que sabe com Deus como vai fazer. Mas nesse momento quero deixar claro que o que é muito importante aqui nesse texto é que as preferências de Esaú, as preferências de Isaac e de Rebeca afetaram o relacionamento fraterno de Esaú e Jacó. E demorou muitos e muitos e muitos anos para que eles viessem a se encontrar e se aceitarem ali como irmãos, cada um como cada um era. Isso só vai acontecer depois que Jacó tem um encontro com Deus e é transformado. Então pense nisso, pense sobre isso. Se você tem sido um pai que compara seus filhos um com o outro, compara com o primo, compara com a prima, compara com o filho do vizinho, pare com isso hoje.
Deus não fica nos comparando a ninguém. E nós, como pais e mães, somos representantes de Deus na vida dos nossos filhos. Então, se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, comece isso dentro da sua casa. E é isso que eu também tenho pedido a Deus. Essa palavra também é para mim, porque eu sou mãe, né? Tenho 3 filhas, uma bem diferente da outra. Então, pense sobre isso. Reflita sobre isso. Ore todos os dias sobre isso. E se você já tem esse costume de fazer isso, se já tem no seu coração um filho que já não tem muito espaço no teu coração por causa do jeito que ele é com você, porque ele grita, porque ele te desobedece, ou porque às vezes ele é indiferente às tuas ordens, peça para Deus restaurar esse amor no seu coração, porque é o seu amor que vai resgatar o seu filho para Deus. Você é o primeiro contato de Deus com o seu filho e com a sua filha. Agora, se você um dia passou por isso, se você viveu isso, se você foi marcado por essas comparações, peça a Deus hoje para, assim como Deus fez, né? A vida de Jacó, que o transformou por completo, e nós vamos ver isso nos capítulos mais para frente. Peça que Deus trate seu coração, cure todas as suas feridas e que você se sinta escolhido, amado, querido, um filho amado e querido por Deus. Saiba que Deus te deu todas as habilidades e talentos que você tem, ainda que ninguém perceba, ainda que talvez você ache que ninguém vê. Deus fez você de uma forma especial, para que você possa usar esses dons e talentos, essas habilidades, esse jeito que você tem para falar com as pessoas, esse jeito que você tem para pintar, esse jeito que você tem para cozinhar, esse jeito que você tem para decorar a sua casa, esse jeito que você tem para consertar as coisas, para pintar as paredes, esse jeito que você tem para fazer algo especial. Foi Deus que colocou em você. Ah, mas eu não sei fazer isso como meu irmão. Ah, mas eu não sei fazer isso como a minha irmã. Pense no que você tem de especial para Deus. Talvez você nunca tenha percebido isso. Comece a pedir a Deus para te mostrar. Se você sempre foi massacrado pelas pessoas à sua volta como alguém que não sabe nada, que não consegue nada, que nunca faz nada direito, que não serve para nada, em nome de Jesus hoje, livre-se dessas palavras, porque as palavras só têm poder quando nós acreditamos nelas. Livre-se disso. A palavra de Deus diz em Salmos que de uma maneira maravilhosa Deus nos criou. Eu vou abrir aqui, é Salmo 137, 139, 13, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Senhor. Aqui o salmista mostra com certeza que Deus criou a cada um de nós. Cada um de nós pequenininho ainda lá no ventre de nossa mãe. Deus já tinha um plano para cada um de nós. Então, livre-se em Deus dessas palavras, desses sentimentos, desses bloqueios e receba o amor de Deus como um bálsamo na tua vida que lava, que limpa e que transforma. Lembre-se, o sangue de Jesus derramado na cruz veio para nos livrar de todo o mal. E se você acha que precisa de ajuda a respeito disso, procure essa ajuda.
procure. Se você acha que precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda de um aconselhador, procure, né? Peça orientação a Deus e procure, e se cure, e se trate, para que você também não venha repetir os mesmos erros daqueles que te criaram. E agora, me voltando para Esaú e Jacó, tanto Esaú quanto Jacó não amavam o próximo como a si mesmo. Se Jacó amasse o irmão como a si mesmo, ele jamais ofereceria ao irmão um prato de comida pela primogenitura do irmão. Porque Jacó fez isso porque ele valorizava essa primogenitura, ele sabia o quanto essa primogenitura valia, era importante. Ele tinha isso de bom no coração dele, né? Ele sabia que isso valia muito. Por outro lado, Esaú, se ele amasse o irmão como a si mesmo, ele não deveria querer a bênção do pai, porque ele já tinha vendido a primogenitura dele para o irmão. E se Esaú tivesse um amor pelo irmão, amasse o irmão como ele amava a si mesmo, ele viraria para o pai e diria ao pai: não, pai, não é justo eu receber essa bênção, porque eu vendi no momento de desespero, eu vendi o meu direito de primogenitura para o meu irmão. Então a bênção também, por direito, é dele. Porque a bênção era para quem tinha o direito da primogenitura. Se ele vendeu o direito de primogenitura, logo essa bênção não deveria ser dele. Então nem Esaú e nem Jacó se amavam a ponto de um doar a vida pelo outro, de um cuidar do outro, de um prezar pelo outro. Se Jacó prezasse pela amizade do irmão, tivesse um amor pelo irmão, carinho pelo irmão, ele jamais ofereceria um prato de comida pela primogenitura do irmão. Ele deixaria o irmão comer, se saciar, sabia que ele tinha vindo cansado do campo. E por outro lado, se esse irmão amasse a Jacó, tivesse um carinho por Jacó, desde sempre, né? Ele perceberia que já tinha feito besteira, ele sabia que tinha feito, né? Ele não dava o mesmo valor que Jacó dava à primogenitura, e ele diria ao pai: pai, eu realmente não mereço receber essa bênção. E aí nós vemos o quê? Que é perceptível que não havia entre esses irmãos um cuidado, um carinho, que não foi passado para eles, que eles deveriam se amar, se cuidar, se respeitar, que não foi investido na vida deles essa relação, essa comunhão. Não está escrito isso na Bíblia, tá? Mas se um irmão consegue trapacear, né? Se um irmão consegue ludibriar, né? Se aproveitar de uma fraqueza do outro, é porque não existe esse relacionamento fraternal, esse relacionamento de amor, de cuidado, de carinho. E isso, quem tem que fazer isso, quem precisa perceber isso entre os irmãos desde pequenininhos, é o pai e a mãe. Se o pai preferia Esaú e a mãe preferia a Jacó, que autoridade, né? Que exemplo eles davam para que Esaú e Jacó se amassem como a si mesmos. Se os próprios pais
faziam distinção entre um e outro, né? Fica difícil quando um e outro começam a brigar por um carrinho, por um brinquedo, por alguma coisa, e um fala, não, dá para ele, é dele. E o outro fala, não, é dele, dá para ele. E não para se perceber quem é que naquele momento está errado e corrigir quem está errado e trazer ali o amor de Deus e orar junto e falar para pedir perdão e beijo e abraço. Eu sei, gente, que dentro de uma casa não é tudo um mar de rosas, mas os pais precisam se esforçar para irem além, muitas vezes, das suas próprias forças e trazerem os princípios de Deus para dentro das suas próprias casas. E se nós sempre vamos dar razão a um filho porque nós preferimos ele, nós fazemos o quê? Nós criamos uma certa indignação, uma certa raiva no outro filho. E se o outro, né, se a mãe faz com um e o pai faz com o outro, vai se criar aí esse espaço entre um filho e outro. O que gera também, né, um buraco, um vazio dentro da família. Como um vai abraçar o outro, como um vai beijar o outro, como um vai sentir a dor do outro, se isso não é estimulado pelos pais, se isso não é recebido dos pais. Então, essa história do capítulo 27 é uma história de família, é uma história. A gente pode tirar várias outras lições dessa história, mas Deus me encaminhou para isso, para pensar nessa história como uma história de família, onde pai e mãe não estão caminhando no mesmo pensamento, na mesma ideia, no mesmo caminho, onde pai e mãe preferem o filho do que outro, e por conta disso, isso acaba transbordando no relacionamento desses filhos, que não amam um ao outro como a si mesmo. E por fim, nós podemos perceber uma ausência de vontade de Deus sendo cumprida, né, no dia a dia. Não que a bênção de Deus não estivesse com eles, não que Deus não amasse eles, não é isso. Mas é um pouco da falta da sabedoria de Deus neste relacionamento. Por exemplo, nós vemos que Isaac, ele se sente um pouco estranho ao perceber que era a achar que era Jacó, e não parou ali para pensar, né, ele queria logo entregar aquela bênção para Esaú. Não. E por outro lado, a Rebeca não para pensar o que ela está fazendo, se aquilo ali está de acordo com a vontade de Deus ou não, se aquilo ali está dentro dos princípios, se ela está ensinando o princípio de Deus para Jacó naquilo que ela está fazendo. Jacó, por sua vez, não para pensar quando ele troca, né, o prato de comida ali pela primogenitura, ele também não para pensar se diante de Deus aquilo ali é uma atitude louvável. E Esaú não para pensar se aquela atitude é louvável diante de Deus quando ele vende a sua primogenitura por um prato de comida. E é claro, né, se nós formos pensar em tudo isso, o que importa mesmo, né, em tudo isso é que a palavra de Deus vai se cumprir de alguma forma. Mas eu entendo que essa palavra de Deus que foi dada lá desde quando eles estavam no ventre da mãe deles, ela iria se cumprir de alguma maneira, mas não precisaria se cumprir dessa forma. Porém, os seres humanos, eles vão desenrolando as suas vidas de acordo com a prioridade que há em seus corações.
Jacó, a prioridade de Jacó era, de alguma forma, conseguir a bênção, né? O direito do primogenitura. O desejo de Esaú era se satisfazer, não importava como. O desejo de Rebeca era que o filho querido, preferido dela, e que ela sabia que já tinha uma profecia a respeito dele, era que ele, de qualquer forma, recebesse a bênção. E o desejo de Isaac, a despeito do que Deus havia dito lá no princípio de tudo, era abençoar Esaú, que era o seu filho preferido, e o primeiro, e o primogênito. Então, assim, eu percebo que muitas vezes nós estamos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, cada um querendo viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o que dá na sua ideia, na sua cabeça. E o que falta, na verdade, é que todos nós demos as mãos, ou dessemos as mãos, o que faltaria é que todos nós dessemos as mãos e, numa só voz, clamássemos a Deus para que a vontade dEle permanecesse, ou melhor, para que a vontade dEle permaneça, para que a vontade dEle se cumpra na nossa casa, assim na terra, como é feita nos céus. E essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, que a vontade de Deus seja o mais importante na sua vida. Que nada ocupe esse espaço, mas que a vontade de Deus, não a vontade permissiva, mas que a vontade soberana de Deus, aquilo que Ele escreveu para a tua vida, aquilo que Ele planejou para a tua vida, que isso se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família. E para isso, uma família precisa andar junto, precisa ser unida, precisa falar a mesma língua, marido, esposa, porque isso vai transbordar na vida dos filhos. Para que você faça a vontade de Deus, você precisa olhar em direção aos princípios da palavra de Deus. Se eu vou ludibriar alguém para conseguir algo que eu sei que Deus pode me dar e que Deus tem o desejo de me dar, para que eu vou fazer isso? Eu vou aguardar o caminho, a vereda justa que Deus vai me dar para alcançar aquilo. Já tinha sido profetizado que Jacó seria maior do que Esaú. Mas Deus não usa, tá? Como o ditado diz, né? Linhas tortas, né? Usa certo por linhas tortas. Deus não faz isso. A vontade de Deus vai prevalecer quando Ele tem um propósito. Mas o caminho que a gente escolhe pode ser um caminho de acordo com a vontade de Deus. Não precisa ser um caminho torto, né? Tanto que mais para frente, Jacó vai ter um encontro que vai transformar a vida dele com Deus. E a partir dali, as coisas vão sendo diferentes. Mas vocês vão ver que mais para frente, Jacó acaba também fazendo o mesmo que a sua mãe fez, preferindo um filho do que outros. Isso nunca dá em boa coisa, né? Bom, vou terminando aqui essa reflexão, essa aplicação desse capítulo para a nossa vida em família. A palavra de Deus diz sim que Esaú foi profano quando ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Então, por que o pecado de Esaú foi muito mais, a consequência foi muito maior do que a enganação ou essa questão de ludibriar, né, o irmão? Porque Jacó, em vez de Esaú, né, Esaú, ele não se importou
abrir mão do direito de primogenitura, que era algo também sagrado, já Jacó queria muito isso. Jacó deu importância a isso, tanta importância que tentou, no seu jeitinho, entre aspas, brasileiro, como a gente diz, tomar isso do irmão, né? Então é isso, gente. Não existe pecadinho nem pecadão para Deus. O que existe são consequências maiores. Apesar de Jacó não ter, né, feito o que era correto quando ele vende o direito de, quando ele troca com o irmão, né, faz essa venda por um prato de lentilha. Por outro lado, a consequência do pecado de Esaú foi muito maior. Por quê? Porque o pecado dele mexia com algo que vinha da parte de Deus para ele, e ele abriu mão disso, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que trabalhe no nosso coração e que você possa continuar refletindo sobre o capítulo 27. Tem várias outras questões que podem ser olhadas aqui, que nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida, Senhor, de cada um aqui. E eu te peço em especial por essas famílias aqui representadas. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua presença, que o teu amor traga cura, traga paz, traga restauração, traga vida, traga abraços, traga perdão. E que cada um aqui possa ser um agente de amor, de cura, de bênção, de transformação dentro da sua própria casa. Em nome de Jesus, derrama o teu sangue, Senhor, e faz tudo novo. Eu já te agradeço porque eu sei que a tua unção já está sendo derramada sobre cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz, que a sabedoria de Deus seja sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Não deixe de fazer a tarefa.